O casamento entre Betty Grafstein e José Castelo Branco sempre esteve envolto numa aura de curiosidade. O que teria unido, afinal, duas pessoas tão diferentes? As teorias são muitas, o coro de vozes críticas ainda maior, mas a verdade é que, há 30 anos, quando se casaram, a socialite americana já era uma pessoa muito à frente para o seu tempo. Já na altura, Betty movia-se com naturalidade em todos os círculos, abraçando a diferença e pensamentos que então eram considerados o fora da caixa. É certo que, quando conheceu José Castelo Branco, este ainda não tinha assumido sem preconceitos a sua verdadeira identidade, mas já trazia na bagagem o percurso como Tatiana Romanova e se pautava por uma excentricidade pouco comum, mesmo para os anos 90 em Portugal. Os dois conheceram-se durante uma visita de Betty a Portugal, numa galeria de arte, uma vez que na altura Castelo Branco fazia do negócio de obras valiosas da sua profissão. Apesar de hoje parecer quase impossível de imaginar, o socialite diz que houve faísca sexual com Betty, contando que se envolveram pela primeira vez depois de uma festa no Algarve, quando a americana se ofereceu para lhe massajar os pés. Olhe, nem sei o que aconteceu. A Betty começou a fazer a massagem e aí, meu Deus, aconteceu. Não tivemos uma relação completa porque eu não tinha preservativos e ela não quis. Mas ficou tudo muito aceso, muito alerta, recorda no livro toda a verdade, adiantando que no dia seguinte foi à farmácia mais próxima comprar preservativos. Foi muito engraçado porque quando tivemos a primeira relação, o preservativo ficou lá dentro. A Betty ficou em pânico porque achava que eu era gay ou bissexual e poderia ter alguma porcaria. Ela tinha imensos amigos que tinham morrido com sida, mas eu não estava minimamente preocupado. Na altura, o socialite, que se tinha separado há 6 anos da mãe do filho, admitia que a relação com Betty era escaldante. Com a Betty é fantástico. Ela enche-se de joias, eu também e só usamos negligé, o que apimenta bastante. Com o passar dos anos, é certo que muita coisa mudou, mas Castelo Branco teve sempre em Betty um suporte para abraçar o seu verdadeiro eu. A socialite nunca o castrou ou pediu que fosse diferente, de repente, estavam os dois a usar saltos altos, a partilhar o guarda-roupa feminino e a maquilhagem, de uma forma natural, sem que isso significasse o fim de alguma coisa. Pelo contrário. No perfil que a revista americana Vanity Fair traçou do casal, esse assunto veio naturalmente à baila, e quando questionada sobre como encara as questões de género que assolam Castelo Branco, que abraça tanto a sua masculinidade como o lado mais feminino, Betty desvalorizou completamente. Nunca pensei sobre essas coisas. Eu adoro toda a gente, disse a veterana, admitindo, precisamente, que o lado feminino é uma das coisas que mais a encantou no marido que, segundo a americana, pode ser uma pessoa difícil de entender devido ao show-off e personagem que assume, mas que o casamento longo ajudou a que o entendesse de todos os ângulos possíveis. Uma versão corroborada pelo Marchand de Arte, que assegurou que as questões de identidade de género não lhe tiram o sono e que, hoje, aos 61 anos, é uma pessoa muito bem resolvida. Sou uma ela, mas por outro lado continua a ser um ele. Quem é que se importa com isso? Sou muito bem resolvido, explicou Castelo Branco, que carrega em si vários mundos, identidades e géneros diferentes, mas que ao longo da vida sempre se manteve fiel a um pilar na sua vida, a fé que tem em Deus. E é esta dicotomia que, para muitos, o torna tão peculiar. A facilidade com que num dia está agarrado a um terço a rezar com um fervor católico num banco de igreja e no seguinte se despe de preconceitos num show transformista. As polémicas que afastaram o casal. Apesar de Betty ter abraçado sem tabus as questões de género do marido, há um outro lado que acaba por ser, para muitos, importante para perceber como a relação entre os dois se deteriorou. Com o passar dos anos, os reality shows, o mediatismo, José Castelo Branco foi levando a sua personagem pública ao limite e esse limite muitas vezes esbarrou nas fronteiras de um casamento saudável. O vídeo das orgias com um casal de Famalicão, os mamassos com Alexandre Frota para todo o mundo ver no reality show, Quinta das Celebridades, são apenas alguns dos muitos exemplos de como a postura de Castelo Branco levou a relação a passar uma fronteira, até um ponto em que para quem os conhece se tornou numa espécie de fachada.
Os 15 anos são tempo suficiente para as pessoas perderem o interesse no outro. É uma amizade que se constrói, mas ficam os jogos, o adormecer de mão dada, a carícia que se faz antes de dormir. Estou numa fase da minha vida em que nada me apetece. Passam-se meses. O último número que tivemos foi em Espanha, no ano passado. Começámos a viver num platonismo que deixa de ser carnal. No início, tínhamos uma atitude de doidos, de descoberta, depois começou a esmorecer, disse Castelo Branco para justificar as alterações no casamento. Para os amigos, com o tempo, Betty passou a ser como que um fantoche nas mãos de José Castelo Branco, o que se agravou com o explodir do impacto das redes sociais. De repente, uma Betty de saúde frágil aparecia de saltos altos, a fazer botox ou a sorrir em jantares quando muito provavelmente lhe apetecia estar em casa. Para o socialite, isso sempre foi um ato de amor, de não deixar que a americana desistisse e se acomodasse à terceira idade. Para muitos é uma espécie de bullying. E bom, para Betty pode ser dúbio. Na entrevista ao Vanity Fair, a americana admitiu isso mesmo, que por vezes o marido era uma espécie de capataz que não a deixava estar sossegada quando o seu corpo de 95 anos já pedia repouso. Há de haver sempre maneiras diferentes de olhar para este assunto. Nunca será consensual e cada qual terá a sua opinião formada. Mas certamente que estará entre as matérias do julgamento de violência doméstica que, quando chegar aos tribunais, irá colocar a não muito mais do que aquilo que se pensa saber sobre a vida de um casal que marcou a história do jet set em Portugal. Se por fachada, amor ou interesses de parte a parte, só os protagonistas saberão completamente a verdade.